Mantenha a sua Bíblia aberta, né? E aqui é Paulo falando com Timóteo, orientando não especificamente Timóteo apenas, mas a igreja que possivelmente leu essa carta também. Aqui Paulo fala, né? Eu tive bons mentores, né? No meu caso, eu tive bons mentores na minha vida que me dedicaram tempo, que passaram o que eles aprenderam ao longo da vida. Aqui na igreja, como os irmãos sabem, não só na época como pastor, mas como adolescente, desde quando o reverendo Sebastião chegou, eu o acompanho, né, em muitas coisas, e ele me passou muito. Até um tempo que ele chegou e falou assim, olha, a partir de agora, se você precisar de alguma coisa, você vem e me pergunta. Eu já passei o que eu tinha que passar, agora você vai seguir sozinho. E alguns pastores da região também me mentoraram, né, também. Então eu tive o privilégio de ter bons mentores e foi um aprendizado muito grande. E às vezes o que precisa ser passado para as pessoas é um lembrete da verdade fundamental. Às vezes estamos tão ocupados procurando falar de nós mesmos, do nosso conhecimento, que nós esquecemos das coisas básicas e fundamentais da Bíblia. Paulo, como mentor de Timóteo, ele pastoreando uma igreja que muitas pessoas já haviam passado, Pedro, Paulo, Áquila, Priscila já tinham passado por aquela igreja, e ele destaca verdades básicas de como deve ser a casa de Deus. Hoje, então, nós veremos nesse capítulo 3, os versículos 14 a 16, depois dele tratar das qualificações daquele que devem ser líderes da igreja de Deus. E então Paulo passa a falar sobre os atributos da igreja. O propósito do apóstolo Paulo, então, é orientar esse jovem pastor acerca do correto procedimento na casa de Deus. A casa de Deus, ela tem que ter ordem. Ela não funciona de qualquer jeito. Ela tem uma ordem e a ordem vem de acordo com a palavra. Vamos ao texto sagrado. A palavra diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Santo Deus, soberano Pai, obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, alcance, ó Pai, todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo também, ó Pai, através da internet, Senhor. Nós oramos pedindo a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante como é chamado a igreja, casa de Deus, casa de Deus. A nossa casa é o lugar o quê? Onde a família se reúne. Casa é um lugar de aconchego, um lugar amistoso, um lugar que nós queremos voltar quando nós saímos. Uma família nos moldes bíblicos, então, ela tem o quê? O pai. O pai tem um pai. Então, a família nos moldes bíblicos, o pai é a pessoa principal de uma família. E na família, na casa de Deus, o próprio Deus é o Pai, esse Pai, por isso que Ele está presente na sua casa, quando no nosso meio, quando nós estamos o quê? Reunidos, quando a sua família está reunida, o próprio Deus está presente. Paulo entendeu que a igreja local é onde o quê? Nós aprendemos a aplicar o nosso cristianismo juntos. Quando um grupo de pessoas diversas se reúne para servir, haverá conflitos, opiniões diferentes, personalidades diferentes, ideias diferentes, mas experiências de vidas diferentes. Isso nos dá a chance de mostrar graça uns aos outros. Além disso, a reunião dos santos enriquece a adoração, aprofunda o nosso aprendizado e nos encoraja na nossa caminhada cristã. A Igreja de Deus, ela recebe um outro nome, é chamada, Igreja do Deus Vivo. O termo que mais usamos
né, significa a igreja, né, nós chamamos igreja. Igreja não é os muros, não são as paredes, igreja somos nós. Tá? Significa o quê? Que pessoas que saem de um lugar para congregar juntas, para viverem juntas. Isso é, então a igreja significa aquelas pessoas que saíram, no nosso caso, saímos das nossas casas para a casa de Deus, para congregarmos juntas, para termos comunhão juntos. Congregar significa o quê? Estar agregado um ao outro. É triste que hoje ainda exista muitos que desigrejados, como nós chamamos. É verdade que existem algumas grandes transmissões para aqueles que estão em casa, por isso não tem como existir, né? E é mais um paradoxo também, porque nós temos aqui mais de 23 famílias conectadas no nosso culto hoje. Então, além desse grupo que está aqui presente, nós temos 23 pessoas conectadas. Só que, por que eu falo que é um paradoxo, né? Elas podem se alimentar, elas podem receber uma bênção de Deus, mas elas não estão congregando. Elas não estão aqui congregando, unidos, comunhão, fazendo parte. Por isso, então, não tem como existir, né? Não existe igreja virtual, não existe igreja virtual, porque a igreja é congregação, é essa união do povo de Deus. Isso é onde as pessoas se reúnem, conversam, veem umas às outras, ajudam umas às outras. Isso é comunhão. Você ouve e assiste pela internet, mas não há o que? Interação. Igreja, como eu disse, não é um prédio, igreja somos nós, são pessoas. Viver uma fé isolada limitará a sua capacidade de crescer em graça, em verdade. Existem famílias que, por motivos particulares, elas não se unem, né? Porque a pessoa precisou viajar a trabalho, precisou viajar a estudo, a pessoa precisou sair de casa por algum motivo. Mas o desejo dessas pessoas que estão separadas por algum motivo é o quê? De estarem juntos, de estarem congregados, de estarem unidos. E é interessante isso. Por quê? Porque quem é membro de uma igreja, ele deve ansiar, como nós acabamos de cantar, por estar juntos na casa de Deus. Ele deve ansiar para encontrar a sua família da fé. Ele deve querer estar presente na casa de Deus. Esse deve ser um desejo daquele que é membro de uma igreja. Ele não fica feliz em viver de distância. Por isso que não existe IAD, né? Existe EAD, ensino à distância, né? Não existe igreja à distância. Eu lembro-me de alguém que se tornou membro de uma igreja, mas nunca frequentava os cultos. E um belo dia ele foi numa festa, assim como aquela de ontem, mas era um churrasco com toda a comunidade. E aí o pastor chegou perto dele e falou assim: ô fulano, eu não tenho visto você nos cultos. Ele respondeu: pastor, eu aprendi que para cultuar a Deus eu não preciso estar no culto celebrando, reunido. Eu posso fazer sem estar presente. Aí o pastor caminhou mais um pouquinho com ele, conversando. Chegaram na beira da churrasqueira, o pastor pegou lá um graveto, lá, separou uma brasa daquele braseiro que estava assando a carne, separou lá uma brasa, deixou ela de lado, continuou conversando com aquele homem. E de repente, ele falou assim para aquele homem: você viu aquela brasa lá? Há pouco tempo, ela estava o quê? Com seu calor radiante. Ela era útil para assar carne. Mas agora, o que aconteceu? Desde que eu separei ela do monte de brasa, ela esfriou. Ela só esfriou. E agora, ela, fora daquele monte, ela se torna inútil para aquilo que ela foi criada. Assim somos nós. Muitas vezes nós achamos que não precisamos da comunidade cristã. Muitas vezes nós achamos que podemos viver sozinhos.
De fato, você vai se alimentar, de fato, você vai ouvir mensagens maravilhosas, mas a sua fé vai esfriar. E você não vai estar funcionando para aquilo que Deus projetou você, criou você para viver. A igreja encoraja e promove o nosso crescimento, irmãos. Quando nos reunimos, o Pai está na casa. Em Efésios, Paulo escreveu: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E as instruções do apóstolo Paulo não param por aí. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A palavra coluna tem um significado importante, principalmente na cidade de Éfeso. Por quê? Onde Timóteo era pastor. A maior glória de Éfeso era o templo de Diana. O templo de Diana está registrado em Atos 19, 28. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As suas características eram as suas colunas. Havia nesse templo 127 colunas jônicas. Jônicas era de um povo, então ela tinha uma arquitetura específica, tá? Com mais de 18 metros de altura, cada uma das quais havia sido presente de um rei. Então a maior constatação ali de Éfeso era o templo de Diana. E a ideia nessa passagem é que uma boa casa, o que é necessário para ter uma boa casa? Um bom fundamento, né, um bom alicerce e colunas. O alicerce vai manter a casa de pé e as colunas vão fazer com que a casa cresça, os muros possam ser construídos, que eles não venham a cair. Essa é a ideia. Coluna representa o quê? Que a igreja é levantada. A verdade de tal forma que todos a vejam. A palavra baluarte significa o quê? É aquela que sustenta o edifício, o fundamento. A igreja é aquela que deve ser coluna e fundamento da verdade. Essa é a missão da igreja como casa de Deus, como família de Deus. É isso que nós devemos ser como igrejas, como igreja. A verdade é que Cristo Jesus, e a verdade, né? Coluna e baluarte da verdade. A verdade é o próprio Cristo. A verdade não é teologia, posição, costumes. A verdade é uma pessoa, aquela que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos coluna e baluarte da pessoa de Jesus Cristo. A igreja é o guardião da verdade. E essa verdade é aquela que nos diz o que nós deveríamos ser e como nos desviamos. Fala sobre o mundo em que vivemos, sobre Deus e seu plano para nós, como nós podemos conhecer a Deus, caminhar com Ele através da vida e viver com Ele na eternidade. O nosso trabalho como igreja, então, é o quê? Evidenciar Cristo. Evidenciar para todo mundo onde se acredita que é verdadeiro, que está em constante mudança. O mundo nosso é hoje um mundo relativista. A verdade não é mais verdade. Isso é verdade para você, não é verdade para mim. Mas nós temos um padrão de verdade. A verdade, hoje nós estamos vendo a questão de gênero. O gênero agora é fluido. O casamento foi redefinido. O certo e errado são circunstâncias. O respeito é reservado para aqueles que concordam com você. Se você não concorda, você não está respeitando. Você é cancelado, você está fazendo um discurso de ódio. E nesse ambiente a igreja anuncia um Deus que estabelece um padrão e define a verdade. A verdade é o que sempre foi e sempre será verdade. Então ela não é algo que é negociável, irmãos. É algo que se recebe, é algo imutável, em que podemos confiar. Enquanto a igreja, a casa de Deus, estiver construída sobre a palavra dele, ela permanece como coluna e baluarte da verdade. No entanto, quando se tenta o quê? Ser popular, quando se tenta o quê? Adaptar-se ao mundo, quando se tenta trazer coisas novas para que você encha a casa de Deus, que não seja através da palavra de Deus, nós estamos o quê? Sendo uma igreja que está ruindo o seu alicerce, a sua coluna.
seus pilares começam a enfraquecer. E quando a igreja começa a se promover, em vez de apontar a Cristo, é porque perdeu o seu caminho. Então ela se tornou uma igreja de pedras mortas, não uma igreja de pedras vivas. E a verdade que nós proclamamos, Paulo disse que este é o mistério da piedade, ou como alguns traduzem, o mistério da nossa fé. Por que é um mistério? Mistério porque este é o plano de Deus. É o plano de Deus que se realizou através de todos os tempos. Quando Jesus veio, o que estava nublado, que era sombra, ficou claro. Veio. O mistério foi desvendado. Ficamos o quê? Maravilhados. Ficamos com o como e o porquê da salvação, irmãos. Mas agora nós sabemos que Deus planejou nos salvar. Não sabíamos qual era o plano. Ele fez muitas promessas, o povo esperou, perguntou, o que Deus vai fazer? E quando Cristo veio ao mundo, o mistério foi revelado, e tudo veio à tona. E aí, acabou-se o mistério, não tem mais mistério. A igreja deve apontar todos os holofotes dela para Jesus. Não deve ser sobre um pastor celebridade, não. A igreja não é para um pastor que vai estar em outdoor. A igreja deve sempre apontar para Cristo. A igreja deve sempre mirar para Cristo. Uma grande banda não é para isso que vai. Não é para uma construção fabulosa, também não. Não se trata sequer o quê? De um grupo de entusiastas, não. Os holofotes devem ser sempre em Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Paulo nos conta que esse mistério revela, né? Para fazer isso, ele usa um hino antigo, que é o versículo 16. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Deus se fez homem, o Filho de Deus saiu do céu, assumiu a forma humana, tornou-se um bebê. Ele se desenvolveu num útero como nós. Ele passou pelo mesmo processo de nascimento de todo ser humano. E como nós lemos na Confissão de Pecados, ele foi tentado em todas as coisas, sem pecar, sem pecar. Ele experimentou a tentação, a mágoa, a decepção, a dor, o choro. Por quê? Porque ele era humano. Paulo diz aos Filipenses, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Em alguns países é costume, quando um presidente ele é eleito, ele toma posse, ele coloca todas as suas posses, os seus investimentos, os seus negócios particulares em uma chamada confiança cega. O que é isso? Alguém administra as coisas dele sem dar um retorno, um feedback de como estão, para quê? Para que a administração do presidente ela não influencie, para que ela não atrapalhe, para que não haja conflitos de interesse. É o que Cristo fez. Cristo, ele não deixou de ser Deus, né? Cristo tornou-se totalmente homem quando estava na terra. Ele sempre foi Deus, mas ele não se apegou a isto. Ele se humilhou ao assumir os atributos humanos. Para quê? Para redimir os eleitos dele. Pelo contrário, sendo Deus, ele se submeteu à boa vontade, à humilhação, de tornar-se servo. Além do mais, foi obediente à vontade do Pai até a morte e morreu como um criminoso, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos. O Espírito testificou a Maria e a José quem Jesus deveria ser, fez isso por meio de anjos. Quando o Senhor foi batizado, o Espírito Santo testificou dele para as multidões. Quando Jesus estava no monte da transfiguração, o Espírito testificou novamente que este era o Filho de Deus, que deveria ser ouvido. Provou-se que estava certo, então, irmãos. Na sua ressurreição, os anjos disseram, ele não está aqui, ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo nos mostra que Jesus venceu a morte. Ele afirmou que Jesus não foi derrotado, ele é o Filho vitorioso de Deus. E o fato dele vencer a morte nos traz esperança, nos traz conforto diante do luto.
diante da morte. Ele foi anunciado entre as nações. O Evangelho de Cristo é para o mundo inteiro. Paulo sabia disso da melhor forma possível. Ele viu a diferença que estava fazendo aos gentios. Gentios são os não-judeus, irmãos. Jesus veio para redimir pessoas de todas as tribos, povos, raças, nações. Ele não só foi anunciado ao mundo, o mundo creu. Essas são... está apenas aqui no passado, está ocorrendo, não está apenas no passado, está acontecendo hoje. Tem pessoas acreditando ainda, tem pessoas se convertendo a Cristo nos dias de hoje. Pessoas de todas as nações, de todas as tribos. E o poder do Evangelho transcende fronteiras. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Deus não depende de missionários para alcançar o seu povo. Deus não depende de pastores para alcançar seu povo. É um privilégio dos missionários, é um privilégio dos pastores, é um privilégio da igreja testemunhar sobre Cristo. É um privilégio nosso falar, é um privilégio nosso proclamar as verdades. O Evangelho está disponível até mesmo para aqueles que acham que a sua vida não tem mais conserto, aqueles que acham que fiz tanta coisa errada, não tem como mais resolver. É para você também. É para você. Ele vai além das prisões, vai além das tragédias, é proclamada e abraçada por diferentes pessoas. O Evangelho é para todos aqueles que creem em Jesus. O Evangelho é crido em todos os cantos deste mundo e também é proclamado. E vocês, sabendo disso, irmãos, se crerem, serão transformados para toda a sua vida. O Evangelho está disponível. Jesus foi recebido na glória. Este é o mesmo verbo usado em Marcos 16:10, em Atos 1:2, que diz, e em Lucas 24:51, que diz assim: ia se retirando deles. Em Atos 1:9, também, foi revelado, foi elevado em Atos 1:9, ele foi elevado. Quando mal se havia apagado os gritos, os ecos das vozes daqueles judeus que gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Os céus abriram, os portões do céu, e o nosso Cristo foi elevado aos céus, como vitorioso, como vencedor. E esse hino de júbilo, foi entoado por 10 milhares de vezes. Digno é o Cordeiro que foi morto. Certamente ele foi recebido na glória e está à destra de Deus Pai. Diante desses pequenos versículos, o 16, meus irmãos, daria para a gente fazer 4 sermões só no 16. Então é apenas um resumo, depois os irmãos podem aprofundar mais nos seus estudos pessoais. Daria para fazer muito mais sermões só com o versículo 16. Nós vimos o quê? Que essa passagem, a igreja deve ser, como que ela deve ser? A igreja deve se manter o foco aqui no Evangelho, coluna e baluarte da verdade. Nós somos o alicerce, nós somos as colunas da verdade. É isso que a igreja tem que ser, de Cristo. A verdade é o próprio Cristo. Devemos fazer pergunta, para tudo que nós fazemos. É consistente com a verdade bíblica isso que eu estou fazendo? Promoverá conhecimento, crescimento do reino de Deus, o que eu estou falando ou estou fazendo? Quando nós agimos, nós demonstramos amor aos outros no corpo de Cristo? Se as nossas respostas forem negativas, o que fazemos? Estamos o quê? Nos afastando, então. Estamos nos afastando do propósito de ser igreja. Segundo lugar, não existe igreja virtual, devemos fazer parte de uma igreja local. Não existe igreja virtual. Existem sim irmãos impossibilitados de estarem aqui. Existem irmãos que não podem estar aqui. Estão talvez sendo edificados com esse culto online, com outras transmissões online.
Mas a igreja, não existe igreja virtual. A igreja, ela é presencial. É onde nós nos congregamos, entramos em contato, onde nós nos relacionamos. Não esqueça da ilustração do carvão, né? Quando ele é afastado do braseiro, ele vai esfriar. E ele vai perder o propósito para que ele foi criado. Devemos servir a igreja, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e falam: pastor, eu gostaria de trabalhar, e pensam em alguns trabalhos específicos, como, eu gostaria de cantar, ensinar, tocar. Tudo isso é importante. Mas como nós vimos semana passada, primeiro você deve sentar, se aproximar, se aprofundar em Cristo. Cresça em Cristo, cresça na comunidade. Mas depois tem tanto lugar que você pode trabalhar. Você pode trabalhar ajudando, você pode trabalhar visitando, você pode trabalhar na recepção, você pode trabalhar na transmissão, você pode trabalhar nas redes sociais, você pode trabalhar de tantas formas, de tantas maneiras. Você pode trabalhar levando comida para alguém que precisa, que não tem condição de comprar. Você pode trabalhar visitando, fazendo obras de amor, como nós temos feito. Desde a pandemia até agora, nós não paramos de entregar cestas, meus irmãos. Nós, pelo contrário, nós aumentamos a distribuição. E não só para as famílias da igreja, para outras famílias. Você pode fazer parte disso. Você pode acompanhar o diácono, você pode visitar, você pode orar, você pode contribuir. Há muitas maneiras que a gente pode servir a igreja. Você pode buscar aquele que não tem condição de vir, como alguns já fazem aqui. Incentivos. Você pode convidar um amigo para prestar o culto com você, para que ele ouça da palavra de Deus, para que ele louve, para que ele conheça a igreja. Pessoas defeituosas, redimidas pelo sangue de Cristo, mas que gostam de estar juntas. Incentive-os a participar, apresente-os aos seus amigos, traga ele. A maioria das pessoas vai à igreja porque um amigo convidou, porque alguém chamou. Não desista disso. Não se trata de construir uma igreja maior, meus irmãos. Trata de sermos fiéis ao que o Senhor nos chamou para ser. Você é o primeiro contato, você é o batalhão da frente de Deus. Você representa a igreja Filadélfia e a igreja de Cristo quando você está fora dela. Deus nos chama para frequentar uma igreja. Ele quer que nós... Ele não nos chama para frequentar a igreja. Ele nos chama para ser igreja. Se ao menos fôssemos tão entusiasmados quanto os operadores de telemarketing, né, com exceção quando eles são desagradáveis, né, mas como eles são entusiasmados, né, eles ligam para dezenas de pessoas, para centenas de pessoas, oferecendo alguma coisa para você comprar, um cartão, um seguro. Se nós fôssemos tão entusiasmados quanto eles são, para pregar o Evangelho, para testemunhar de Cristo, como o trabalho cresceria. Alguns nem têm opção, né? Alguns são obrigados a ligarem, mas outros não. Outros ligam e falam e conversam. Mas nós deveríamos ser entusiasmados, não desagradáveis. Você não tem que ser desagradável ao testemunhar de Cristo. Paulo era mentor de Timóteo e é isso que nós fazemos. Você acha que você não é mentor de ninguém aqui na igreja. Você sai daqui, você acha que ninguém está olhando para você, né? Hoje nós recebemos um casal pela manhã que se mudou há pouco tempo, aqui há 6 meses, vieram do Rio de Janeiro. Eles não puderam retornar hoje à noite. E como é que eles ficaram sabendo da Filadélfia? Porque eles pegaram um Uber com uma irmã que está trabalhando de Uber. E aí a irmã falou da igreja, fez um convite, venha conhecer a nossa igreja. Eles vieram. É disso que eu estou falando, irmãos. Da gente testemunhar da nossa fé, compartilhar. Você acha que ninguém está te vendo, você acha que você não está sendo mentor de ninguém, mas sempre tem alguém te olhando. E o dia que você errar, você pode ter certeza que vão apontar muitos dedos para você. Se você acertar, muitas vezes, vai passar despercebido. Mas o dia que você errar, você vai descobrir quantas pessoas estavam olhando para você, quantas pessoas você estava fazendo mentoria. As pessoas querem saber da sua fé, se ela é real, se ela é falsa. Eles querem saber se isso vai levá-lo a amá-los ou a desprezá-los. Deus conta com vocês.
Vamos fazer o nosso trabalho, proclamar, mostrar ao mundo a grandeza, a maravilhosa graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos. Que Deus nos abençoe e que a glória seja dada somente a Ele.